Vamos ver. Chaotic é um tanto caótico, ou não? Porém, sim. Ou qualquer coisa. Chaotic é um produto da Chaotic. 4Kids. A 4Kids. 4Kids. Não Censurou. tem como ser legal. Ou tem? Não sei se Como eu conheço. disse, Acho Chaotic que é uma não. série produzida originalmente nos Estados Unidos nas mãos da 4Kids, famosa por estragar tudo o que toca quando tenta adaptar animes no ocidente. Mas dessa vez algum milagre aconteceu, porque Chaotic é muito bom, considerando o que se esperava que acontecesse, né? E no caso do Brasil em especial, considerando que a gente não tinha muitas outras opções além do TV Kids naquela época. A série tem esse estilo de arte bem único, pra não falar outra coisa. A primeira temporada foi feita em Flash pela estranho, Bardell mas Entertainment, ok. responsável por uma boa quantidade de desenhos norte-americanos até hoje. Mas a partir do episódio 40, em que começa a segunda temporada, a Dongwoo Animation, uma empresa coreana, assumiu a animação da série, mais com um estilo bonitinho. bem mais familiar para os desenhos americanos. É, Os fãs bem reclamaram melhor. bastante dessa mudança que tirou o ar especial que a série tinha, mas eu pessoalmente acho esse primeiro bem feio. O Chaotic que a gente conhece foi baseado no jogo de cartas dinamarquês, que já tinha boa parte da Caramba. mitologia interna que é o forte dessa série, União mas de ele muitos passou por algumas países leves aí. mudanças a pedido da 4Kids. Desde o Now or Never, o Tom já era o protagonista da série, só que com um design bastante diferente. E o Kaz, o melhor amigo do protagonista, era na verdade o vilão bully da série. Felizmente, tudo isso foi mudado para algo muito melhor pela 4Kids, que jogou todos esses clichês fora, mas ainda aproveitou o universo rico por trás. Claro que a animação é feita para promover o card game, mas eles foram bem mais Vender além do que brinquedo, né? precisavam ter ido. No nosso Chaotic, os personagens até jogam com as cartinhas em situações bem específicas, mas a maior parte do tempo é jogando o jogo digital. Não esse jogo digital, dentro do mundo virtual de Chaotic, um hub que reúne jogadores escolhidos para realmente viver o jogo online deles. E isso é genial, porque todo mundo já vai saber como as coisas funcionam, só precisam se adaptar aos novos controles. E isso acaba criando oportunidades perfeitas para eles explicarem as coisas para quem tá assistindo sem ficar com aquela cara de tutorial forçado. Eles sempre começam explicando que vão escolher tal criatura em tal terreno com tal equipamento. São estratégias que realmente funcionam no card game real, mas que na animação são demonstradas visualmente, sem depender legal da a nossa ideia. imaginação enquanto joga. Todas as cartas físicas tinham um código horrível na frente e o link do site na parte de trás. Foi uma decisão um tanto bizarra da parte deles, mas essencialmente venderam o card game para ser propaganda do jogo online. Porque Caraca, lá você é coloca a esses códigos. propaganda da propaganda da propaganda. É tipo uma boneca matriosca. Você abre um, aí tem outra, tá ligado? Que isso? Códigos e monta os seus decks. E por isso, até essa parte do jogo foi levada pra série, só que de novo de uma maneira muito mais divertida. O desenho se divide em duas vertentes. Os combates entre os jogadores nas arenas do Chaotic, onde eles vão acumulando vitórias para poder enfrentar os Codemasters, e com isso ganhar cartas raras, acesso a regiões secretas ou coisas do tipo, e a parte em que eles também escaneiam alguma coisa para montar os decks deles. Só que nesse caso eles escaneiam o mundo de Perim. E por isso a maneira de conseguir novos monstros, terrenos e itens pro jogo é se aventurando por ele e escaneando tudo com esse aparelho. Só que antes de entrar na mitologia da série, que é realmente o que torna ela muito legal, eu preciso falar sobre esses scanners. A série desperdiçou um elemento muito interessante que poderia ter mudado completamente o rumo dessa história. Quando o jogador é escolhido para entrar no Chaotic, só o que é transportado é a consciência dele, mas ao mesmo tempo o corpo no mundo real continua como se nada tivesse acontecido. Isso é inclusive o conflito do primeiro episódio, com o Tom achando que nada aconteceu e ele foi enganado. Mas sim, existem dois Toms ao mesmo tempo, um real e um virtual. E foi aí que perderam a chance de explorar. Caraca, que doideira! Nossa, isso aqui é muito doido! Nossa! Eu acho que eu nunca vi nada assim nos isekais, nas coisas assim, sei lá,
Sword Art da vida, tipo, a pessoa sempre fica lá, o corpo físico fica lá dormindo, e a pessoa, tipo, a consciência meio que fica lá, não fica um corpo vivendo. Nossa, que doideira! Nunca tinha Para o visto. conceito do que nos torna nós mesmos. A gente é o corpo físico ou o conjunto de experiências e memórias que a gente tem? E se um jogador quiser viver para sempre dentro do Chaotic? Em que momento as duas versões deixariam de ser a mesma pessoa? Infelizmente, isso não é explorado de maneira nenhuma na série, porque depois Acho que das o mais madrugadas... próximo que tem, sei lá, é Bleach. Com o Ichigo, tipo, indo pra versão espiritual, enquanto ficava alguém com o corpo dele, ou com, né, algo assim, parecido. Mas não... Mas era o Kon dentro do corpo do Ichigo, e não, tipo, o Ichigo continuando no corpo dele, enquanto, né, a cabeça dele também tá em outro lugar, né. Então, não, era o Ichigo, o corpo, mas era outra coisa dentro ali, entendeu? E ele só vivia o espiritual, era diferente. Mas é o mais próximo que eu pensei agora de algo assim. de jogatina, todo mundo volta pro corpo físico e aí as duas vidas simultâneas se encontram. Mas tá, pra não ser injusto, tem um episódio que quase brincaram com isso. Tinha um personagem que tava um mês sem se reconectar com o ele virtual. E ele tava numa cadeira de rodas. Então inicialmente fica aquele sentimento de que ele não voltou porque tava querendo escapar da própria realidade. Mas é a 4Kids, né? Não dá pra ser tão dark. Mas eles nem precisavam. Poderiam ter apresentado o Chaotic como uma fuga saudável. Um lugar que dava liberdade pra ele. Mas no final das contas ele só tava preso por uns monstros mesmo, nada demais. Outra coisa relacionada a essas memórias e identidade pessoal é justamente a maneira como os monstros são usados no jogo. Os que os jogadores se transformam vão ter todas as memórias e vida deles até o momento do scan. E por isso eles sabem como se movimentar nos terrenos, usar as habilidades e itens deles. Fazer o roleplay direitinho, inclusive, deixa os monstros mais fortes pro combate. É pra realmente ser um monstro, já que tudo que ele viveu tá dentro da sua mente. E daí vem aquela parte de explorar o mundo de Perin em busca das coisas pro jogo. Os monstros burrões e fracos são bem fáceis de escanear, mas os que realmente valem a pena vão dar muito mais trabalho. E às vezes só vão deixar se o jogador conquistar a confiança deles. E até o momento do scan é importante, porque se você tentar pegar um monstro numa época que ele tá doente, a carta vai ficar mais fraca. Da mesma forma que se você voltar depois dele aprender uma habilidade nova, a carta também vai ter essa habilidade. E tudo isso só pode acontecer porque o mundo é muito rico e vivo. Parece bastante uma mistura de Magic the Gathering com World of Warcraft, porque ele tem aquele negócio de várias facções e raças, cada uma com as suas culturas, cidades e visões de mundo bem próprias. Alguns monstros vão até ter histórias bem interessantes e que se conectam com os poderes deles no jogo. Uma criatura intocável e absurdamente poderosa é perfeita pro Chaotic, mas na vida pessoal dela é só tristeza, porque ela destrói tudo e todos que ela tenta se relacionar. A comparação com o MMORPG é a que faz mais sentido, na verdade, porque os humanos caíram naquele mundo que já tem uma história acontecendo e meio que se meteram nisso. As criaturas até ficam meio irritadas, porque é a vida deles que as pessoas estão considerando só como um joguinho. Mas né, um monte de criança e adolescente não vai ter maturidade pra entender que a guerra do jogo é uma guerra real. E muito menos que as ações deles vão impactar nessas relações que já são complicadas. Tem inclusive humanos que abandonam o Chaotic e vivem nesse mundo, fazendo comércio ilegal de coisas que eles escaneiam e depois destroem pra ser os únicos a ter. Mas o foco fica claramente nos 4 personagens principais, em especial o Tom e o Cass, que se aliam de uma maneira muito mais próxima ao outro mundo e o submundo. Eles conseguiram a confiança dessas duas tribos a ponto de serem enviados em missões pra eles. E aí usam o Chaotic pra extrair informações de soldados inimigos que foram escaneados, ou então pra treinar e conhecer locais que eles precisam invadir, fora o teletransporte instantâneo por toda Perin pra levar mensagens urgentes. Essa integração entre o jogo e o mundo foi
realmente bem construída. Mas o ponto forte do Chaotic realmente é a mitologia que a 4Kids até preferiu não mexer muito. Os dois grupos principais são os Overworlders, traduzidos como Outro Mundo, e os Underworlders, traduzidos como Submundo. Essas duas tribos são inimigas mortais, com uma rivalidade tão antiga que ninguém nem lembra quando começou. E isso é inclusive carregado pelos próprios jogadores, que defendem muito um deck em relação ao outro. Mas além delas, existem duas outras tribos nesse mundo, os Mypidians e os Danians, que são mais na deles, sem nenhuma rixa tão forte assim, mas que também caem na porrada com todo mundo constantemente. Né? A questão é que esse mundo todo tá em estado de guerra. Diz a lenda que todas as tribos de Perim lutam para controlar a Córtica, a fonte primordial de energia desse mundo. Só que cada tribo tem a sua própria versão dessa história. Nenhuma tribo confia o suficiente na outra para deixar tanto poder perto de onde ela habita. E aí realmente, o conflito não é entre o bem e o mal. Os demônios não sofrem preconceito e são os vilões automaticamente. A gente ter os personagens humanos vendo cada lado da história mostra que realmente não tem certo ou errado. Os dois estão numa guerra que não tem propósito de verdade. E aí, a segunda temporada chega com os dois pés no peito dessa ideia. Em um certo momento, um monstro aleatório lá é descongelado e fala que tá adormecido por mais de 2000 anos. E por isso literalmente viveu essas lendas de Perim. Ele conta que no início eram 5 tribos, e todas viviam em paz, aprendendo sobre o mundo, exceto os Marillions, que eram muito mais avançados que as outras 4 que nós conhecemos. E isso causou uma inveja nelas. Obviamente eles estavam escondendo alguma fonte de poder só pra eles. Talvez até a própria Córtica. E disso surgiu a Primeira Guerra. Mas como eles tinham literalmente a fonte de poder da criação do universo, eles derrotaram as outras 4 tribos e se isolaram atrás dos portões, criando o paraíso perfeito para eles e deixando esse mundo caótico para trás. Depois a gente descobre que isso é só meia verdade, e o monstro descongelado era um Marillion querendo libertar os amiguinhos dele. Essa raça é conhecida como os Profundos. Todos têm visuais com tentáculos e poderes de manipular a mente dos outros. Então sim, olha a influência do Lovecraft mais uma vez em uma obra infantil. Em nenhum momento isso é dito na série, mas é muito fácil interpretar que a guerra inicial entre as tribos atuais foi meio armada para que elas nunca mais se unissem e abrissem o portão que precisa delas 4. Porque quando abriu, meu amigo, enquanto eles destruíam toda Perim, eles destruíram o jogo também, porque todo mundo só começou a jogar com deck de Marillion, já que era só simplesmente controlar a mente do adversário e fazer ele se destruir. Mas tá, o plano dos polvinos era inundar o mundo todo derretendo as calotas polares para dominar os territórios inimigos. Aí vai ter todo o drama do melhor soldado do outro mundo se sacrificando, parando o tempo ao redor dele para impedir a tsunami de se mover. Tem o Kayor e o Maxor ganhando novas formas ultra poderosas para enfrentar juntos o vilão final que tem 3 estágios, tipo um RPG japonês. Mas aí, já que não existe mais as intrigas entre as tribos, a terceira temporada mergulha com força na história por trás desse mundo. Quando Tom consegue zerar o Chaotic e vencer o último Codemaster, ele ganha uma carta que permite ele viajar no tempo para realmente entender esse mundo. E meio que as duas tribos surgiram do mesmo ponto, então toda aquela guerra desnecessária tem ainda mais essa camada. Só que como essa temporada não tinha um conflito real, tiveram que inventar um cara literalmente de última hora para criar um cliffhanger pro que seria uma próxima. A série terminou com essas 3, mas aparentemente teria outras 3 temporadas. Nossa. Aquele mesmo leão que salvou o mundo dos Marillion, salvou a galera desse monstro imune a todos os ataques imagináveis. Isso porque os dois vêm das Spirit Lands, um outro mundo além de Perim. Mas infelizmente é aqui que a série acabou. Então essa ideia, que também veio dos cards, nunca foi explorada além disso. Então realmente, Chaotic é muito melhor do que eu lembrava ou sequer teria esperado vindo das mãos da 4Kids.
Mas nem todo milagre dura pra sempre, e por isso o cancelamento do Chaotic é culpa dela, o que acabou levando à paralisação total da marca. E aí justamente eu demorei tanto pra que falar dó, de e todo mundo Chaotic, que porque jogava. meio ano atrás o dono original dela tweetou que tava numa convenção tentando lançar o Chaotic 2.0, mas até hoje nada, né? A ideia dele era colocar o desenho na TV de novo pra testar o interesse do mercado sobre ele. E aí terminariam de lançar a coleção original de cartas e logo em seguida amarrariam com uma nova série. Porque sim, tem muitos conceitos que poderiam ser aproveitados, já que a série foi escrita pensando em mais algumas temporadas. Teria material pra caramba pra fazer um universo expandido, dando continuidade a uma obra um tanto desconhecida, mas que tem total potencial pra se tornar mais uma dessas histórias complexas e rica em detalhes. Eu achei legal! Podiam fazer um remake com uma animação nova, porque a primeira temporada achei muito esquisitinha. Tipo, é estranhamente legal, mas é meio esquisito, sabe? Aí podiam fazer de novo e tal, e melhorar as coisas para o novo card game, às vezes mudar algumas coisinhas, aprofundar outras. Eu até assisti uma parte em inglês no YouTube, mas não terminei. Cara, e eu nunca vi. Passava em qual canal? Esses canais, assim, depois dos anos 2005, mais ou menos, vocês sabem? Na Rede TV? Ah, então eu tinha Rede TV em casa. É que eu só assistia TV Cultura mesmo. Pô, mas eu achei legal, cara. Pô, ele podia tentar fazer um remake aí, né, nova, card game novo. Cara, se bem que eu nunca joguei card game nenhum. Tô meio por fora dessas coisas, tipo, nunca, nunca, nunca. Eu lembro que na minha época de escola o pessoal até batia carta, assim, sabe? Mas eu nunca tive cartinhas pra brincar. O pessoal fazia. Mas assim, aqui no Brasil nunca teve muito isso de jogar pensando nos poderes, né? Porque quando eu era criança era só tipo bater, assim, que chamava bafo. Não sei porquê. Mas era tipo ficar batendo até conseguir as cartinhas. Mas o pessoal não era muito assim de o meu poder ganha do seu, e aí eu fico com a sua carta. Tipo, sei lá. Bom, eu não era inserida nesse mundo, então as poucas vezes que eu vi perto de mim foi isso, batendo. E nada de jogar mesmo, sabe? Pô, mas legal esse desenho aqui. Se alguém quiser patrocinar, a gente assiste. Bom, mas tem que achar pra ver também, né? Então aí eu acho que já complica um pouco. Mas, muito legal o videozinho aqui do qualquer coisa. Eu não sei a escrita deles, vamos escrever. Acho que já é o segundo ou terceiro vídeo que eu vejo do canal dele. Ah, o do Akiba Ranger aqui. Caramba, onde é que eu enfiei esse vídeo do Akiba Ranger? Pô, eu vi esse aqui inteirinho, velho, eu não sei. Eu fiz esse aqui, tá no canal. Hoje eu vi esse outro também. Uma hora é foda, uma hora. Pegado. Mas muito legal o canal do qualquer coisa. Qualquer coisa não é qualquer coisa.